Movimento pela Democracia realizado em Copacabana foi um sucesso. E, claro, naturalmente estávamos na expectativa da repercussão mediante a imprensa do consórcio em relação a este movimento. E, para surpresa de muitos, os ataques que outrora aconteceram em inúmeras oportunidades, como, por exemplo, classificar pessoas que participam de movimentos da direita de fascistas, entre outras e outras classificações negativas, obviamente, não aconteceram. Por incrível que pareça, até o próprio um dos principais programas da própria TV Globo, que é o Fantástico, não fez nenhum tipo de ataque. Fez uma notícia absolutamente isenta. Apoiadores de Jair Bolsonaro participaram de um ato hoje de manhã no Rio de Janeiro, convocado pelo ex-presidente. A manifestação ocupou 3 quadras da Avenida Atlântica, na praia de Copacabana, e foi apresentada pelos organizadores como um movimento pacífico em defesa da democracia e pela liberdade. O ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, estão proibidos pelo STF de se aproximar de Bolsonaro e subiram no caminhão antes do início do ato. O governador do Rio, Cláudio Castro, e o de Santa Catarina, Jorginho Melo, também estavam presentes. Houve discursos da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e do pastor Silas Malafaia. O encerramento coube a Jair Bolsonaro. Ele voltou a pedir anistia aos presos de 8 de janeiro do ano passado e elogiou o empresário sul-africano Elon Musk, dono da rede social X, antigo Twitter. Elon Musk tem usado o X para criticar decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O ato terminou ao meio-dia. O que quer dizer isso? Senhoras e senhores, é o que a gente vem trazendo nos últimos dias. A imprensa brasileira, primeiro, ou começou a acordar e está pulando do barco, ou simplesmente para defender os seus próprios interesses, sabendo que o barco está a pique, começa a mudar o discurso. E isto ficou muito claro nos principais veículos de comunicação nas últimas horas, principalmente por parte deste consórcio. Fato é o seguinte, que o movimento democrático ontem, em Copacabana, realizado pelo pastor Silas Malafaia, com a presença de Jair Messias Bolsonaro, realmente foi um sucesso. As palavras de Nicolas Ferreira, a Zoé, que é aí uma cubana que hoje vive no Brasil, entre outros que ali tiveram palestrando, o próprio pastor Silas Malafaia, trechos importantes a gente traz agora aqui para você acompanhar. A gente fez um apanhado do que mais foi falado de importante deste movimento que aconteceu neste domingão 21 de abril. Acompanhe. Para dizer o que um brasileiro pode ou não falar, Alexandre de Moraes, quem te colocou como censor da democracia? Alexandre de Moraes é uma ameaça à democracia. Alexandre de Moraes rasgou artigo 5º, inciso 4 e 6 da Constituição. O artigo 5º é cláusula pétrea. Não pode ser mudado, quem dirá rasgado. Ele rasga a liberdade de expressão e a liberdade de consciência. Alexandre de Moraes rasgou artigo 5º, inciso 16º. A liberdade de livre manifestação, Estado democrático de direito no Brasil, está em perigo. Na ditadura, eles não têm medo de calar o povo. Na democracia, a opinião é livre. Alexandre de Moraes está jogando o STF na lata do lixo da moralidade. E aqui eu quero deixar um agradecimento a um homem estrangeiro, Elon Musk, pelo que ele está fazendo. Porque eu sei que isso aqui vai rodar o mundo. E eu peço para ele uma salva de palmas pela luta da liberdade do nosso país. Eu vou mandar um último recado dessa vez para o mundo inteiro escutar. Por isso eu vou falar em inglês, porque com certeza o Elon Musk está olhando o que está
acontecendo aqui agora. This is the message to the world. Look at what's happening here in Brazil today. What you see here are freedom-loving people who are fighting for democracy. What you see here are people who love liberty, who will not give up, who will not kneel down to dictatorships. People who are willing to give their lives for freedom, and we will never give up. We will be the hope of the world. Muitíssimo obrigado, pessoal. Fica claro para todo mundo que o Brasil começa com essa pressão, não só internacional, com a participação do classificado mito pela força e democracia e expressão e liberdade, que é Elon Musk, mas também, principalmente, pelo povo voltar às ruas. A população brasileira de direita começa a novamente resgatar o seu direito, que outrora ficou muito acanhado, principalmente após o, abre aspas, golpe que não aconteceu, o golpe criado pela mídia mentirosa, né, do 8 de janeiro de 2023, que está ainda, infelizmente, levando e deixando pessoas dentro de cadeias aqui no Brasil, com processos absurdos e amplamente fora da nossa Constituição, em decretações de prisões absolutamente ilegais. Mas há uma luz no final do túnel. Isto claramente demonstra que o Supremo Tribunal Federal começa a perder a sua força ditatorial e, quem sabe, nos próximos tempos, né, e eu digo próximos tempos ainda, nesta gestão do Molusco, do Lula, até 2026, a gente consiga resgatar um pouco mais desta liberdade. Muita gente questiona e pergunta: Ovando, você acredita que teremos ali, dentro do Supremo, por parte do Senado, um movimento para o impeachment do próprio Alexandre de Moraes no Supremo? Eu digo para vocês, senhoras e senhores, absolutamente consciente que hoje, infelizmente, no Senado não temos força suficiente, ou seja, votos suficientes para isso. Até para destituir, por exemplo, aquele que está colocando o Senado em maus lençóis, que é o próprio Rodrigo Pacheco, que é uma pessoa que adotou para si o ato da omissão como presidente do Senado e com provas cabais, né, de autoritarismo por parte do STF, ele deveria já novamente, né, tirar de dentro das gavetas aqueles pedidos de impeachment que outrora foram feitos, baseados em fatos reais. De todas as formas, mesmo sem a possibilidade de destituição do cargo de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é a única força, né, que pode combater o autoritarismo no STF, e sem voto para isso, e sem voto também para destituir um ministro da Suprema Corte, lá na frente, em 2026, a coisa pode mudar. Porque com as eleições e a troca de senadores e com a chegada, e aí sim é muito importante elegermos, né, deputados de direita e senadores, principalmente senadores de direita, porque o Senado hoje é a única força que o brasileiro pode para movimentar futuramente a tomada de decisão, ou pelo menos fazer com que o próprio Supremo cumpra a Constituição, porque, afinal de contas, não queremos mais do que isso. Apenas que a Constituição brasileira seja cumprida, porque é o papel única e exclusivamente do Supremo Tribunal Federal, que é fazer a preservação da lei, né? Fazer cumprir a sua lei que está constituída na nossa legislação e na Constituição de 1988. Não queremos ministros tendo conta no Instagram, contas em redes sociais e, abre aspas, combatendo o lado A ou B. Como já foi dito, acabamos ou estamos combatendo o bolsonarismo, como foi falado a alta voz dentro de uma universidade por ministro. Ou aquele que
dentro de uma área, né, de pouso de aviões, dentro de um determinado local, abre a boca e ao público grita que perdeu Mané. Esse tipo de atitude não é de um ministro sério e que deveria, né, por obrigação, cumprir a legislação brasileira. Isto tudo demonstra que estamos no caminho ainda muito fora, né, mas que existe esta luz lá no final do túnel. Bom, senhoras e senhores, nos próximos dias, Elon Musk vai fazer novas denúncias no Congresso Nacional. O Congresso Nacional americano observa o Brasil e não está descartada sanções ao país por conta de tomadas de decisões do próprio ministro Alexandre de Moraes e do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, onde naquele período eleitoral de 22 pediu, solicitou e até imputou ordens ao X, antigo Twitter, para destituir contas e censurar pessoas. Na maioria dos casos, pessoas da direita, o que é, naturalmente, algo absolutamente fora do comum. Países que já fizeram sanções de censura a plataformas como o próprio Twitter, como o Irã, entre outras, sofreram graves sanções. E o Brasil pode, por exemplo, perder direitos de uso, né, de ferramentas norte-americanas, caso isto seja comprovado no Congresso Nacional americano, que observa de perto. A ver os próximos capítulos. Fato é que a população brasileira tem aberto os olhos para o que está acontecendo no Brasil. Todas estas irregularidades vinda do Supremo Tribunal Federal e por ministros, obviamente não todos, mas alguns que ali estão, e claro, todo este movimento da direita para combater e, claro, todos estes atos que são absolutamente antidemocráticos e ditatoriais, censurando contas, pessoas pelo direito livre, arbítrio de falar, de expressar. O direito de expressão sempre tem que ser preservado. Seja pelo lado da direita, seja pelo lado da esquerda, a expressão é um direito humano, acima de tudo. E está na Constituição e tem que ser cumprida. Principalmente por eles que deveriam guardar a Constituição, Supremo Tribunal Federal. Vando Soares, do Rio de Janeiro. Deixa aqui o like, se inscreva no canal para o próximo vídeo. Até mais.